E aí, como que você acorda de manhã? Me fala. Você acorda já se preocupando com várias coisas que você tem que fazer no seu dia? Você acorda já pensando em coisas negativas? Você já acorda pensando que, ai, que preguiça de ter que levantar, ai meu Deus, tô com sono? Ou você levanta sorrindo? Que faz diferença, né? Faz diferença no seu dia a forma como você acorda, como você desperta. Por quê? Quando a gente acorda, a gente está naquele estado de sono e vigília. E nesse momento é o momento onde o seu cérebro, uma parte do seu cérebro, ele está muito suscetível a sugestões. Ele recebe com mais facilidade as sugestões. Então, quando você acorda nesse estado que o seu cérebro está mais suscetível à informação, a sugestões, você colocando um problema, colocando tristeza, colocando cansaço, reclamação, julgamento, você está mandando essas informações direto para o seu subconsciente. E aí, o seu dia vai ser meio que regido por isso. Lógico que você não está fardado a isso, porque você tem o direito de escolher e você pode escolher e pode mudar a sua frequência durante o seu dia. Mas normalmente quando a gente faz isso, assim quando a gente acorda e a pessoa não tem tanta consciência assim e treino de ficar mudando a frequência dela durante o dia, vai ser mais difícil. Então, assim, essa sua introdução ao seu dia vai ser mais, vai dirigir mais o seu dia, né? O decorrer do seu dia. Esse tipo de energia, esse tipo de vibração. Por isso que é tão importante quando você vai dormir e quando você acordar, você colocar coisas boas, né? Falar coisas boas, né? Afirmações, enfim, pensar em coisas positivas, sentir coisas gostosas antes de dormir. Por causa disso, porque quando você também tá indo dormir, quando você tá naquele soninho, começando a ter aquele soninho, aquela sonolência, também é esse estado onde o seu cérebro está mais suscetível a sugestões. Então, assim, é super importante você colocar coisas boas nessa hora de dormir e também na hora de acordar. E aí o assunto do vídeo seria sorrir. Vamos sorrir mais quando a gente acorda. Por quê? É um movimento simples de ser feito, é um exercício simples de ser feito. Não é necessário fazer afirmações, não é necessário ficar visualizando coisas para quem ainda está muito no início. É só uma coisa simples, sorrir. E você nem precisa estar com vontade de sorrir, simplesmente fazer o movimento, né, a ação de sorrir. E é muito doido. Experimenta você começar a fazer isso, que você vai começar a ver que logo no início, né, você vai dar aquela forçadinha, mas tenta não forçar tanto. Pode dar aquele sorrisinho de leve, que você percebe, dá uns segundos ali, você vai começar a perceber que você vai sentindo uma mudança interna. E aí, quando você vê, você já tá sorrindo com vontade. É doido. E é assim que funciona. Por quê? Normalmente a gente pensa que o cérebro, né, a gente só vai sentir coisas. Eu travei. Blu, 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 blu. Normalmente a gente acha que a gente tem que sentir primeiro para depois fazer a ação, né? Mas nem sempre. Também dá para você sorrir e aí sim sentir o sentimento. A gente consegue fazer dos dois jeitos. Então, você pode começar sorrindo, mesmo sem vontade, porque logo, logo você vai estar com vontade de sorrir. E é mó legal, porque você vai se inundando de uma sensação gostosa. Porque quando você sorri mesmo sem vontade, o movimento dos músculos quando você sorri vai enviar para o seu cérebro que tem algo agradável acontecendo. Então, ele vai te mandar ali, né, vai para os neurotransmissores, né, vão entender isso e aí você vai começar a sentir já uma mudança interna
já de mais agradável, leveza, né? Você começa a ficar mais relaxada, você começa a sentir a sua respiração mudar, porque também ativa, não muito, mas ativa os hormônios da serotonina, dopamina. Falta mais um, serotonina, dopamina. Gente, eu sempre esqueço dessas. Endorfina. Pronto, tirei uma cola aqui. Então, assim, sempre tem, mas não tem em grandes quantidades, mas tem ativação também desses hormônios, né? E é uma coisa tão simples que a gente pode fazer para a gente começar o nosso dia, tão simples. E aí fica também um convite, além de você for fazer isso de manhã, cedo quando você acordar, fazer isso em vários momentos do seu dia, né? Principalmente naqueles momentos que a gente tá querendo, sabe, gritar, enlouquecer, fazer qualquer coisa, porque não tá bom parar e tentar, né, tirar aquela nuvem negra que tá aqui, porque senão você vai ficar preso na nuvem negra e não vai focar no seu sorriso falso, né, a princípio. Gente, tá balançando, né? É uma dinâmica diferente nesse vídeo porque eu tô em cima da cama com o celular em cima de um cesto. E aí, conforme eu me movimento, a cama movimenta, o celular movimenta, então por isso tem uma dinâmica diferente no vídeo. Mas enfim, voltando aqui para o nosso raciocínio. Então, assim, tenta fazer isso também durante o dia, nas situações mais desafiadoras do seu dia, né? Dá aquela paradinha, dá uma respiração profunda e dá aquele sorrisinho e vai deixando. Daqui a pouco, quando você vê, você tá com um sorriso mais largo, né? E aí deixa. Aí um minutinho, cara, um minutinho já é o suficiente, já consegue mudar a química do seu corpo, porque é muito importante isso, tá? Aqui, mudar a química do corpo, porque quando a gente ficar toda hora trazendo, eu vou falar contaminando, porque é assim que eu penso, tá? Contaminando o nosso corpo com uma química de estresse, você vicia o seu corpo. Então, toda hora você vai querer ficar fazendo aquilo. Toda hora você vai buscar coisas para ficar com a química do seu corpo estressado, julgando, reclamando, porque é uma droga também isso, porque é uma química, né? Tem toda uma composição, tem tanta coisa que acontece no nosso corpo quando a gente está estressado, que no final você fica viciado nessa sensação. E aí é muito difícil quando você tá viciado sair disso, né? Não tô falando, eu vou falar, né, que as pessoas que são viciadas em coisas sabem quanto é difícil. E não digo só em questão de drogas, eu digo em vício de tudo, vício de comida, vício de compra, né, a de droga, de sexo, tem 300 tipos de vícios. Televisão, internet. A pessoa que é viciada em algo sabe o quanto é difícil fazer um movimento para começar a mudar. E a sensação, né, a química do corpo, o vício de estar estressado é a mesma coisa. Quando você vê os seus pensamentos te levam muito, te puxam, né? Você tá muito mais já condicionada a ficar pensando coisas ruins para manter a química do seu corpo em estresse, né? O cortisol lá em cima, né? Então, esse convite do sorrir, que é uma coisa muito simples para você começar, depois lá para frente você pode ter outros exercícios, né? Porque tem, hoje em dia, graças a Deus, sabe, a gente tem muita gente assim compartilhando muitas técnicas, muitos exercícios para ajudarem a gente a sair desse modo, né? Esse modo estresse, esse modo de vício dessa química que a gente fica fazendo no nosso corpo todo santo dia. Mas hoje eu quero focar somente no sorriso, porque é uma coisa muito simples de fazer, não tem que pensar, né? Não tem que executar nada, né? De elaborar frases, enfim, pensar em um monte de coisa, simplesmente sorrir. E aí foi o que eu falei, né? Tentar tirar, parar de focar na nuvem cinza que tá aqui na mente, né? Com cheio de preocupações, com cronograma, com prazo, com sei lá o quê, e ficar aqui focando no rosto, sabe, no seu sorriso, e foca também aqui no seu, né, tenta focar no seu corpo,
né, na sua presença aqui no aqui e agora, pelo menos por alguns segundos, porque isso já vai ser o suficiente para você começar a mudar a química do seu corpo e você vai começar a perceber que tá mudando internamente ali para uma sensação muito mais agradável. Então esse é o meu convite para você hoje. Tcharam! Começar o seu dia sorrindo, mesmo sem vontade. Sorri, se concentra aqui né? Observa, se concentra aqui nessa sua parte e deixa ser levada pela sensação gostosa que vai surgir depois do seu sorriso falso, porque depois não vai ser falso. E também durante o seu dia. Beijo! E aí, vou trazendo outros exercícios e outras técnicas aqui pra gente. Que, na verdade, eu quero trazer sempre coisas que eu pratiquei ou que eu pratico, tá? Porque, como eu falei, né? Tem inúmeras coisas. Só que eu não experimentei todas elas ainda, né? Então, assim, o sorriso pra mim faz muita diferença. E eu vou compartilhar com vocês o que pra mim faz sentido, que eu já experimentei e que eu vi que teve resultado pra mim. Beijo, até a próxima!